Olá! Olá, tudo bem, Vinícius? E aí, Ricardo, tudo jóia? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Então tá bom, tô ouvindo bem também. Coisa boa, coisa boa. Tava muito ansioso. Eu. Você? Eu também. Os matutos, né, que estão acostumados com o Orkut, né? Então, Pois é, como nós falamos, né? é Somos um verdade. pouquinho mais antigos, mas a gente aprende. Tá certo, Cristian. Estamos no horário, né? Vamos lá. Então eu vou começar aí, já temos bastante gente vendo. Bom, pessoal, boa noite a todos. Em nome da Abro, nós vamos iniciar mais uma live nesse mês de junho, tá? Meu nome é Ricardo Mateus, eu sou de Londrina, no Paraná, faço parte da diretoria da ABA, em nome do seu presidente, o Dr. Maurício Barriveira, estou aqui hoje para bater um papo, conversar um pouquinho com o nosso amigo, Dr. Vinícius Dutra, que vai falar um pouquinho para a gente sobre impressão 3D em radiologia, tá? Então, nós estamos no horário aí, são 7h32, aqui 19h32 no meu, e nós temos uma hora para estar conversando, né? Então vamos iniciar. E antes de eu passar a palavra para o Vinícius, eu vou falar um pouquinho do currículo dele, né? E depois ele vai conversar conosco. Então, o Vinícius, Dr. Vinícius Dutra, ele é especialista em radiologia pela FOB USP, ele é doutor em radiologia pela Escola Paulista de Medicina, internship em Implant Imaging pela Universidade de Gotemburgo, na Suécia, Visit Scholar Temple pela University School of Dentistry da Filadélfia, radiologista do Centro de Diagnóstico por Imagem e Centro de Diagnóstico Odontológico, membro da Academia Americana de Radiologia Oral e Maxilofacial, pesquisador visitante no Laboratório de Impressão 3D na Universidade de Louisville, na Faculdade de Odontologia da Universidade de Louisville, nos Estados Unidos, ITI, Fellow in Speaker e professor associado da Universidade de Indiana, em Indianápolis. E é onde o Dr. Vinícius se encontra hoje para conversar conosco. Tá? Vinícius, é um prazer imenso poder estar aqui para conversar contigo e que você nos passe um pouquinho da sua imensa experiência aí, né, no assunto de impressão 3D em radiologia. Seja bem-vindo, né, e fique à vontade para estar conversando conosco aí. Então tá, queria agradecer, Ricardo, queria agradecer também a Abro pelo convite, né? É um prazer, né, estar aqui. Eu efetivamente eu adoro dar aula, faço com gosto, né? É a minha primeira live aí para a Abro ou para uma entidade maior, então eu, sendo bem honesto, eu estava bastante ansioso mesmo de como entrar. Eu tive que pegar o iPad da minha filha, né? Porque meu celular não estava funcionando direito, então não foi tão simples, né? E agora eu ia fazer da faculdade ali a apresentação, mas daí eu falei, poxa, vou fazer melhor de casa, expulsei toda a família de casa, então tá todo mundo embora, mandei embora mesmo e estou aqui falando com vocês. Né? A impressão 3D é uma paixão minha, né? É uma coisa que eu venho desenvolvendo há muitos anos, né? E eu consegui ver exatamente o crescimento dela. E eu acho que isso eu noto bastante quando eu vejo e começo a conversar com gente que está começando agora. Né? Então, os mesmos erros que eu cometi, né, as mesmas dúvidas que naquela época não tinham nem respostas, né, são exatamente as mesmas perguntas que as pessoas me fazem. Então, eu me sinto, às vezes, meio um vovô, né? E tendo acompanhado tudo isso, né? Então, a gente já tinha combinado antes, né? Que quem quiser fazer pergunta pode fazer pelo chat também, né? Que a gente vai acompanhando aí, não tem problema nenhum. Será um maior prazer. E o objetivo é que seja interativo, né? Eu acho que é esse aqui Um bate-papo, né? É um bate-papo, né? Então, a gente tem o grande desafio no Brasil aí de conseguir encaixar o modelo de negócios, né? Para que seja viável a questão da impressora 3D. Né? Quando a gente pensa, né, em outros lugares do mundo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos,
é muito mais fácil, né, essa matemática, né? Porque eles simplesmente podem comprar uma boa impressora de alta qualidade e ela, de uma certa maneira ou de outra, ela vai acabar se pagando, né? Para a gente, essa conta tem que ter muito certinho, né? Então, mas, por outro lado, né, o radiologista brasileiro é mágico, né? Então, a gente consegue, né, girar de uma maneira que não existe em nenhum outro lugar do mundo, né? Então, o pessoal fala muito, né, que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, né? Então, pô, o radiologista com certeza é muito mais, né? Então, na verdade, quando eu me formei, né, terminei a radiologia em 97, eu logo eu me juntei muito com o pessoal do implante. E comecei a fazer cursos, né? Ali foi quando eu fui bem para a Suécia, né, para começar a estudar, fiz um estágio lá com eles. E desde aquela época já se falava em impressão 3D, né? Mas era uma coisa que a gente sabia que existia, né? Existiam alguns centros que nem sempre eram no Brasil, naquela época, ao menos, né? E que para mandar um exame para eles e para imprimir era muito caro. Então ele não tinha uma viabilidade prática para a gente. Essa que é a realidade, né? Então, quem enviava algum exame para impressão 3D, no fundo era para mostrar para um congresso e era aquele ali que fazia, né? Uhum. Eu comecei a trabalhar com tomografia médica em 97. E naquela época, alguns casos o pessoal já me pedia, né, o DICOM, né, que se hoje o pessoal não sabe direito o que é DICOM, tu imagina naquela época, né? E daí eu tinha que gravar em disquete. Não era nem CD, que CD hoje já está fora de moda, mas era em vários disquetes, né, vários discos, né, os flop disks. Então fazia nem zip drive ainda, era o flop aquele, o grandão, né? E daí a gente mandava, né, gravava, sei lá, 10, 20 desses disquinhos e daí mandava, né, para um serviço que faria impressão. E no fundo, né, ele servia muito mais, era para visualização mesmo, né? Um objetivo prático, assim, como existe hoje, de treinamento, ou eventualmente de tratamento, né, ele não era uma realidade naquela época, né? E daí passaram os anos, né? Aquela vontade de ter uma impressora sempre teve comigo, né? Só que eu não tinha dinheiro e também não tinha conhecimento. Só que conhecimento ninguém tinha, né? Em Brasília, alguns anos depois, começou a surgir empresas de impressão 3D, né? Notadamente aí a Bioparts, aí, que foi a que dominou o mercado odontológico aí durante muitos anos, né? Com o César. E eu fui lá, visitei, né, o César. Eu falei, olha, cara, eu prefiro muito mais mandar para ti, que entende, né, do que mandar para um lugar que nem dentista tem, não tem nada. E daí a gente começou uma parceria, né, de mandar uns casos, né, para ele, né, coisas que vinham, mas ainda era um custo relativamente alto, né, porque ele também pagou muito caro para aquelas impressoras, né. Hoje, quando se fala em preço de impressora 3D, não tem comparação com o que era que o César pagou naquela época, né? Então, impressoras SLA, né, essas impressoras da Stratasys, né, que são notadamente as Objetos, né, que são impressoras bem mais caras, não se comparam, né, com o custo que a gente tem conversado hoje, né? Então, eu gosto de dizer que eu fui o terceiro ou quarto radiologista do Brasil a comprar o Dental Slice, porque quando lançou, né, obviamente eu trabalhava numa clínica de radiologia médica, né, e eu falei para os donos da clínica, poxa, vamos comprar esse software aqui, né? E daí eles falaram, não, isso aqui não tem, não dá. E eu fui lá e comprei do meu dinheiro, já não tinha muito, ainda fui lá e eu paguei do meu dinheiro o software, e eu levava no meu notebook, eu fazia as reformatações, né, e naquela época custava R$10 para entregar um Dental Slice feito. Então, né, obviamente, nunca fiz dinheiro com isso. Né, lá pelo início do ano 2000, né, a gente já tinha uma clínica aí de médio porte, né, e daí o que aconteceu? Né? A gente teve que pegar e trocar todos os equipamentos analógicos para digital. Né? Então, esse foi um paradigma para a gente, porque eu olhei, né, o nosso mercado. Radiologia digital naquela época em Porto Alegre era muito mal vista,
tá? Porque teve uma clínica de radiologia que comprou um equipamento digital e queria entregar o exame somente digital, que claramente as pessoas não aceitavam, né? E daí eu peguei e tentei vender todos os meus equipamentos analógicos e comprei tudo digital, né? 2 eu não consegui vender. E daí, cara, esses 2 aí, um deles me ofereceram R$ 4.000 na época para comprar, né? E que era menos que um aparelho periapical. E daí eu falei, olha, se é para mim vender para ti, tirar as peças e vender cada peça por muito mais que meu equipamento, eu vou deixar ela num depósito que eu tinha, e daí eu vou pegar e vou usar daqui a 20, 30 anos, eu vou colocar na sala de espera como uma peça de museu, né? Porque os equipamentos vão ser completamente diferentes daqui a 20, 30 anos, né? Por outro lado, né, de uma certa maneira eu perdi muito dinheiro, né, naquela transição, mas por outro lado eu vi que é possível sonhar, né? É possível realizar, desde que a gente consiga pensar de uma maneira bastante positiva, né? E aquilo ali me ajudou muito, né, para frente. E daí veio, né, toda a questão de investimento de tomografia, que dominou, né, a nossa área. Lá por 2010, 2012, que foi que eu falei, não, eu tenho que tocar melhor essa questão aí, começar a tentar uma impressora 3D, e eu não aceito, né, certos valores, assim, eu achava que não fechava a matemática, né? No meu business plan, que é o meu business plan é o cálculo de padeiro, tá? Não é nada de... nem Excel eu uso. E daí eu falei, não, isso aí não tá batendo, não vai dar certo, né? E daí eu comecei a procurar. Eu vi que existiam alguns grupos, notadamente naqueles Kickstarter né, e esses outros de crowdfunding, que estavam começando a trabalhar, né, com quebra de patentes em impressão 3D. Porque existia uma patente de SLA, né, que era da 3D System, que é uma das principais empresas que tinha, e eles estavam começando a trabalhar. E também já existiam alguns grupos que estavam começando a trabalhar com DLP, e eu comecei a conversar com eles e falar, trocar e-mails, né? E daí eu falei, poxa, mas o mercado odontológico é gigante para isso, para nós tem um potencial muito grande, né? Então aquele cara da Benign Creator, né? Eu falei com ele antes dele sonhar, né? Né? E casualmente nessa mesma época, surgiu um grupo que fez um crowdfunding, que um pedaço do grupo era brasileiro, eles moravam em Hong Kong, Singapura, e eles queriam fazer uma impressora SLA, chegaram a fazer um protótipo e abriram, né, esses crowdsourcing. E daí o que aconteceu? Né? Eu falei, poxa, eu vou comprar, né? Eu acho, cara, que eles foram, e acabou o projeto deles, que eu acho que talvez a 3D System, alguma dessas empresas, falou, ó, isso aí tem patente e não se metam, né? Aí os caras nunca mais responderam e-mail para mim, eu falei, bom, né, paciência. Logo depois apareceu a Formlabs, né? E eu acho que para nós, para a odontologia, a grande quebra de paradigma, na verdade, tenha sido a introdução da Formlabs, porque eles conseguiram colocar, né, no mercado uma impressora que era não perfeita, mas era uma impressora viável, né, e que atendia as nossas demandas por um custo infinitamente menor, né? Então, a gente falava antes de impressoras 100, 200 mil dólares, né? E a Formlabs veio no mercado por menos de 3 mil dólares no início, né? Então, hoje tu compra esse mesmo kit já com o negócio para lavar e curar por menos de 5 mil dólares. Então, isso colocou, né, os meus cálculos de padeiro ali em outro padrão. E daí o que eu fiz, né? Quando saiu no Kickstarter a Formlabs, eu fui lá e fui um dos primeiros backers, né? E comecei a mandar e-mail para eles, né? E falando, olha, odontologia, não sei o quê. E eles você conseguia comprar lá e trazer para o Brasil? Daí é que vem né, a metodologia Vinícius de ser, né? Quando eu boto uma coisa na cabeça, eu faço. Aí já não... Se eu acho que vale a pena, não adianta dizer para mim que é caro. Não. Minha mulher sabe que não adianta, entendeu? Então é melhor deixar fazer e quebrar a cara do que... Aí o que aconteceu, né? E eu tenho um e-mail, eu boto sempre nas minhas aulas, que eu disse assim, falei, olha, só entrega para os Estados Unidos e Canadá. Aí eu chorei, não entrega.
Aí eu falei, não, então eu vou buscar. Aí eu peguei, né, mandei um e-mail para um amigo meu, falei, ó, vou mandar para tua casa. Mandei para casa dele, fui para os Estados Unidos, naquela época o dólar era aí R$ 2, né? Então era mais fácil, né? E daí fui lá, busquei e trouxe, né? Aí trabalhei um pouco de tempo e o feixe de laser, né, não estava funcionando direito. Estava dando problema, eles testaram. E existia um problema, né, estrutural naquela época lá daquela impressora. Aí eles me ofereceram para trocar a impressora e já fazer um upgrade para a Form One Plus. Tá? E daí o que acontece? Teria que mandar de novo para os Estados Unidos. Né? A minha sorte foi que quando eu trouxe para cá, eu resolvi pagar o imposto. Né? Então eu parei na Receita Federal lá do Rio de Janeiro e cheguei aqui para eles e falei, ó, tá aqui, tá pago, né, o imposto. Né? E o cara olhou para mim e disse, mas não sei o que... E a impressora 3D não é um produto odontológico, então tu pode trazer. E naquela época, se eu não me engano, era $2.700. Não precisa liberação da Anvisa. Então. Não precisa, é. E daí eu cheguei lá e né? Daí o cara começou a implicar comigo. Tipo. E daí ele, porque isso, não sei o quê. E o que aconteceu, né? Por que ele pegou no meu pé? Porque ele começou a dizer assim, não, tu tem aqui um pagamento escaneado, como é que tu pagou isso aqui, não sei o quê. Daí eu falei, não, eu fiz o DARF, mandei para minha secretária, ela pagou lá e ela escaneou e me voltou, né? Mas se tu olhar no sistema, vai estar aí, né? E obviamente os sistemas, eles não têm acesso, né? Mas ele, não sei o quê. Daí aí eu dei aquelas explicações, eu falei, companheiro, quem que vem aqui paga antes e entra nessa fila do pagar? Todo mundo passa na outra lá dizendo que não tem nada e vocês pegam. Então eu vim aqui, passo e mostro, ainda vem não sei o quê, cara. Então faz assim, ó, pega meu celular, se não pagou mesmo, tu pode mandar a conta lá para casa, lá e não sei o quê. E daí, ó, obviamente que isso não existe, mas o cara, eu acho que meio se convenceu, né? E daí ele disse, tá, quer saber de uma coisa, vai embora. Né? E daí funcionou mais um pouquinho essa impressora, e daí pifou de novo, e eu disse, olha, não tem como criar um negócio em cima disso, né? Em 2014, se eu não me engano, veio um grupo de ortodontistas para mim e falaram assim, Vinícius, a gente não quer ter mais modelo digital, modelo de gesso, né? A gente quer ter um modelo digital, né? Só que a gente isso é o que tem acontecido hoje nas clínicas, né? No Brasil, em algumas cidades um pouco antes, outras mais recentes, né? Que é uma realidade do centro de diagnóstico hoje, né? E como que foi lá com você? Só que o que acontece, né? A gente está falando, hoje é uma coisa comum, né? Naquela época, né, não era normal. Né? Então, aí é que eu acho que vem a gente analisar bem e ver se vale a pena ou não vale, né? É a mesma coisa que hoje alguém chegar e falar assim, olha, Ricardo, compra na tua clínica um software de inteligência artificial. Não, mas vai usar para quê, né? Tá? Então, naquela época não tinha. E eu resolvi comprar um scanner de modelos, né? E daí eu fiz uma inauguração, chamei um cara super bom para dar aula, tudo, dei um coquetel. A gente é famoso assim pelas festas que a gente dá lá, né, em Porto Alegre. E daí terminou, né? E um cara que era amigo nosso, ele chegou depois disso e falou assim para mim, muito legal isso, só que esse modelo digital não fica o vermelho da gengiva e o branco do esmalte, né? Então eu olhei para ele e falei, mas o teu modelo de gesso por acaso fica, né? Então o que acontece? As pessoas tendem a enxergar só a questão negativa, né? E daí eu vi que também aquilo ali não ia funcionar muito, né? E aquele grupo, obviamente, eles mandaram muito pouco. Foi um desastre financeiro, eu tenho até hoje esse scanner lá na clínica ainda, né? A gente não usa mais, mas está lá, né? E eu cheguei à conclusão que eu tinha que procurar um modelo híbrido, né? E daí 2015, junho de 2015, que a gente efetivamente lançou, né, um modelo híbrido. Então, com scanner intraoral, que do ponto de vista do paciente a experiência é incomparável, né? E, de novo, pensar hoje em escaneamento intraoral é fácil, né? Naquela época, os dentistas não queriam ouvir falar, né? E a história que eu gosto de contar sempre é que eu cheguei à conclusão, assim, que se eu não fosse individualmente em cada consultório, né, convencer as pessoas a usar um scanner intraoral, né, ou mandar para a gente, não ia funcionar. Então, eu visitei 300 consultórios odontológicos, né, em Porto Alegre para convencer as pessoas. Né? E foi muito difícil, porque tinha muita gente que dizia assim, não é acurado.
ou não é isso, ou não é aquilo, ou não sei o quê. E eu tinha na minha cabeça, cara, a experiência do paciente, ela é excepcional. Vai ser o dentista que vai me trazer problema. E realmente foi. Né? Passou um tempo desses aí, né? E eu falei, olha, eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que chegar no meu break-even point. Esse aqui é o meu objetivo. E a gente conseguiu em 3 meses chegar nesse break-even point, que eu considero a maior história de sucesso, né, profissional minha, né, porque a gente, e eu pessoalmente trabalhei demais para isso, né, então não foi tão fácil, né. Ó, o Thiago dizendo aí que em 2015 ele estava lá mesmo e parece 20 anos, é verdade. E daí o que aconteceu, né, Cândido? Quando eu cheguei no break-even point, eu falei, agora eu vou jogar outro jogo, porque agora eu também não preciso dessa galera aqui turbinando no meu ouvido, né? E daí eu vi assim as desculpas, uma era o custo, eu cobrava R$50 a mais para fazer, com o modelo impresso, cara. Quer dizer, não tinha lucro nenhum, né? Estava pagando. Era um absurdo, né, cara? Mas daí, né, eu falei, agora eu já não preciso mais de vocês, né? Os urubu que não estão querendo, não tem problema nenhum. E eu sempre fui muito honesto. E, cara, se tu quiser continuar mandando alginato e gesso, não tem problema. Eu vou te entregar isso aí, tá? Nós estamos felizes da vida e vamos continuar sendo amigos, tu vai continuar sendo meu cliente. Né? Nisso aí, cara, teve uma história muito interessante, assim, que teve um dentista que, baita cara, amigão nosso, assim, que ele disse assim, Vinícius, eu quero alginato e gesso, e eu falei, tá ótimo, cara, eu te adoro, assim, então não... E daí um dia chegou uma paciente dele, que era uma amiga nossa, sabe, de amiga de final de semana, assim, de comer churrasco junto e tudo. E daí ela disse, olha, Vinícius, eu vim aqui porque a minha vizinha falou que não precisava fazer a tal da massinha, né? E daí eu falei, olha, eu tenho que falar a verdade, né, pra ti, né, porque que coisa difícil eu tô agora. Tu é minha amiga, eu te encontro, né, toda semana, né? Só que o teu dentista falou que não quer, então eu não sei o que eu vou fazer, né? E daí ela disse pra mim assim, não te preocupa, pode deixar que eu vou falar com ele, mas que eu não vou fazer assim, alginato de jeito nenhum. Cara, segunda-feira, ele começou a me mandar modelo digital e nunca mais parou, né? Então, sei lá o que ela disse pra ele, mas... Né? Mas eu acho que isso aí foi foi um aprendizado profissional, cara, isso aí... é pouco tempo, né? Porque são 6 anos, né? Só que eu aprendi muito, cara, muito mesmo. E são coisas assim que eu usei muito durante o tempo de Covid aí, né? Que a gente teve todo mundo que se adaptar, né? Então, quando você começou com o modelo impresso, você continuava fazendo alginato. Sim. E hoje não tem mais alginato. Hoje é só... Por exemplo, naquela época a gente tinha 6 unidades, né, 6 clínicas. Então a gente comprou um scanner, né? Então a gente tinha um scanner em uma. E daí esses R$50 que eu cobrava, cara, era 6 clínicas, mas era 5 em Porto Alegre, uma em Novo Hamburgo. E daí o que eu fazia? Eu cobrava 50 a mais. E daí como começou esse negócio, né, que é mais caro, que não sei o que, daí eu falei, olha, isso aqui que eu vou fazer? Eu vou aumentar R$10 nas documentações e vou cobrar o mesmo valor. Então se é digital ou não vai pagar a mesma coisa, né? E daí, então, a matemática é igual, né? Então, eu cobrava os 50 igual, né? Então, e o cara ganhava de graça, né? Um modelo digital. Aí, né, essa coisa funcionou e logo depois a gente teve que aumentar, né? Porque não tinha mais espaço, né? E eu não gosto de atender muita gente. A gente tem um modelo que não dá para ser muita gente, você não dá muita confusão. E daí a gente teve que comprar 1, 2, 3, 4, 5, né, cara? Até que a gente abandona, né? Não tem, a gente... o mercado mesmo acaba forçando, né? Então, não adianta, né? Hoje não tem como, né? Alguém aqui está perguntando... Uma pergunta do Maurício, consegue ver? Falando... Você acredita que a durabilidade dos modelos são compatíveis com o grande uso dos nossos centros diagnósticos por imagem? Além das indicações atuais, o protetor de espaço pode ter mais uso odontológico em breve? Eu assim, né, Maurício, a impressão 3D ela veio para revolucionar demais a nossa parte, né? Hoje a gente ainda está pegando uma pontinha só, que é pegar o fluxo analógico e adaptar para o digital. Então a gente tem um modelo, que era analógico, e a gente vai para o digital.
A gente tem, né, um guia cirúrgico que a gente fazia analógico, a gente vai para o digital. Enceramento analógico e digital. Isso vai completamente inverter essa lógica, porque existem muito mais aplicações, né, que não são adaptações do analógico para o digital. E uma delas, por exemplo, são enxertos, né, são implantações definitivas. Né, então, né, já existe uma série de empresas aí que fazem implantes, né, de titânio ou outros materiais, zircônia, impressos, né, com impressora 3D. E isso vai subverter completamente a lógica. Então, eu acho que num futuro não muito distante, a gente vai ter mais aplicações que a gente não imaginava há 5 anos atrás do que a gente tem há 5 anos atrás. Até porque os modelos ortodônticos, por exemplo, com o tempo eles vão acabar, né? Eles vão virar eminentemente digitais, né? Eles não vão ser mais impressos, a não ser em casos específicos. Então, isso é uma realidade que já acontece, né, nos Estados Unidos e provavelmente na Europa também. Então, e é gozado, assim, que às vezes eu faço umas consultorias para o pessoal né, que quer começar a investir. E a primeira coisa, eu preciso de uma impressora, os ortodontistas, né, aqui, né? Eu preciso de uma impressora para imprimir 50 modelos por dia, 30 modelos por dia, que é o que eu faço. Não, meu amigo, tu não vai imprimir modelo. Esse modelo vai ficar na nuvem lá, e tu vai imprimir um ou outro por um motivo muito específico, né? E isso, depois que eles compram, 100% deles me falam isso. Falam, mas eu imprimo 2, 3. Eu falei, pois é. Então, mas a grande barreira, na verdade, é o cliente, né? E o cliente, o dentista, e não o cliente, né? O paciente. Porque para o paciente ele não quer nem saber. Ele quer ver aquela imagem grande, digital, linda na nossa frente, né? Eu não entendi muito bem a tua pergunta, Maurício, também, se é do sentido de que se os scanners são capazes de aguentar o tranco das clínicas de radiologia, né? A resposta é parcialmente não, né? Porque é muito movimento, essa que é a verdade. Né? A gente usa muito mais do que eles foram preparados. Né? Scanners são caros, então não dá para cobrar pouco, né? Então, mas também cobrar pouco, fatalmente as pessoas vão quebrar, então para mim é melhor que eles cobrem pouco. Eu até gosto quando meus concorrentes cobram um pouquinho. E o que você diz hoje para quem está querendo comprar uma impressora, né, que está em dúvida, o que eu compro, SLA, DLP, filamento, custo disso? O primeiro, o cara tem que pensar bem, né, exatamente para aquilo que ele quer. Né? Então, a manufatura, de uma maneira geral, ela tem que ser sempre escalonada. Né? Então, na indústria isso existe muito, né? Mas na odontologia a gente tem o pensamento mágico de que a gente deve simplesmente ter tudo. Né? E daí financeiramente não vale. Né? Então, eu acho que a primeira coisa que o cara pode fazer, no fundo, é terceirizar. Tu pode prover o serviço sem ter nada dentro do consultório. Sem ter nada dentro da clínica. Terceiriza. Até para sentir, para te aprender. Tu vai contar com uma pessoa que tem mais experiência com isso. Né? E daí depois tu vai ver se vale a pena. Né? Então, eu acho que isso é super importante. Né? Para modelos ortodônticos, obviamente, né, a tecnologia FDM, que é de plástico, né, ela é imbatível pelo custo. Né? Não tem como comparar. Né? E como a gente usa muito mais isso para documentação ortodôntica, né? E a documentação ortodôntica ela é um exame deficitário para a gente, então a gente tem que baixar esse custo. Né? Então, talvez seja melhor começar terceirizando e daí depois, né, se valer a pena, né, começar um investimento numa FDM. Né? A gente, por exemplo, a gente tem um movimento, né, grande, né, cara? Grande mesmo, né? E a maioria dos modelos em resina a gente terceiriza. A gente não faz na clínica. Não faz na clínica. Porque a gente encontrou uma pessoa que faz por um custo muito acessível para a gente. Né? Então, eu falei, cara, melhor, deixa ele ganhar um dinheirinho. Né? E a mesma coisa acontecia antigamente quando a gente tinha um laboratório de gesso, né, para fazer os modelos ocalados. Né? Modelos ocalados nunca deu certo em Porto Alegre. Então, os nossos modelos sempre foram recortados. Né? E daí o que acontecia? A gente tinha um laboratório que tinha 3 funcionários,
né, que custava um monte de dinheiro, não valia a pena. Daí um dia a gente falou, cara, vocês comprem os equipamentos, a gente dá para vocês, aí vocês montem, aí vocês fazem o que vocês quiserem, né? E daí, cara, elas demitiram uma das gurias, né? Porque daí magicamente com 2 começou a dar conta, e daí elas começavam a atender, né, cara? E daí, claro, cresceu o nosso movimento, daí a gente chegou uma época, se eu não me engano, a gente chegou a trabalhar com 4 laboratórios terceirizados para dar conta, né? Mas era um alívio, cara, porque não era incomodação, quebrava um dente, eu ligava lá e reclamava, né? Então, então, a mesma coisa vai acontecer com a impressão 3D. Então, talvez seja melhor terceirizar, né, cliente? E daí depois, eu acho que, né, desse primeiro estágio, né, da FDM, talvez valha a pena ir para uma DLP, né, ou para uma SLA, ou uma LCD. Mas eu acho que é importante, né, que a dentista é muito ruim, não sabe fazer cálculo, né, então, se o cara está em dúvida, vai na padaria, compra um pão, né, pega aquele papel que ele manda, pede a caneta do padeiro emprestada e faz uns cálculos ali, né? E às vezes a pessoa vai ver que não vale a pena e terceiriza, ou faz um consultório, né? Então, é importante que esse modelo seja muito bem ajustado, porque tem um detalhe, né, da impressão 3D que é diferente da radiologia convencional, assim como a gente, né, está acostumado. E convencional inclui tomografia, tudo. Que dificilmente a gente vai conseguir ter lucro, né? A não ser que tu faça coisas muito avançadas, né? Mas esse café com leite aí, a gente está trocando figurinha, né? A gente vai ganhar fazendo raio-x, tomografia, é isso que a gente vai ganhar, né? Mas no fundo, a impressão 3D, cara, ela me dá muito prazer, né? Mas se for colocar no papel mesmo, né, talvez a gente não tenha tido assim um grande retorno. Claro que a gente está chegando agora, né, num estágio bem mais avançado, né, cara? Então a gente está fazendo coisas hoje assim que são, cara, que são relativamente inacreditáveis há uns anos atrás, né? Então tem coisas que nem a Anvisa nem o FDA me permitem fazer, né? Mas tecnicamente a gente já sabe. Então, tipo implantes de calota craniana, cara, ângulo de mandíbula, são coisas que a gente está se preparando para fazer, né? Então, a gente... isso, obviamente, tem que ter um custo muito alto de compra, né, de venda do produto, né, mas também é um produto que tem um risco muito grande, né? Nessa área aí eu acho que existe um potencial de retorno, né? Mas na documentação nunca deu lucro. Não é porque tu vai trocar por uma impressora 3D que vai trocar. Mas é uma facilidade. Pode falar. Em relação às impressoras aí, Vinícius, para quem não está muito familiarizado, né? Qual que é a diferença aí do DLP para do SLA, né? E a de filamento aí, só para o pessoal que... Tá, então todas as impressoras 3D funcionam com o mesmo padrão, né? São camadas que são depositadas, né? O que muda é o material, né? E essa mudança de material que faz a diferença. Então o FDM, né, no fundo ele derrete o material. Existem outros materiais, mas o mais comum é o plástico mesmo, né? E esse plástico é derretido e ele coloca, né, aquelas camadas, né? Então ela é uma impressora que já foi a mais barata. Hoje até elas não são tão baratas assim como elas já foram, né? Porque o pessoal viu que fazia impressora muito barata de FDM, tu acaba entregando um produto de baixíssima qualidade, né? Né? Existem impressoras FDM de boa qualidade, para o que a gente trabalha, em torno de R$5.000. Existem impressoras de alta qualidade que custam 200, 300 mil reais, né? Mas não são para a nossa área. Então, o FDM ela é de baixa qualidade, o que a gente usa, né? Então, né, mas existem outras impressoras. Né? Um passo acima, que é muito mais relacionado ao acabamento de superfície, né, e também a acurácia final dos modelos, daí já seriam essas impressoras de DLP, SLA, e as impressoras de LCD, que são as que estão mais na moda agora. Então, em vez de derreter um plástico, o que acontece? Elas têm um tanque, né, e polimer onde vai aquela resina,
tá? E ela tem um feixe de laser, né, que é no caso do SLA, ou um projetor, e um projetor é igual esse dos home theaters, né, que a gente tem, que vai projetar aquela luz e vai polimerizar aquela resina, né? Da mesma maneira que a gente faz uma restauração, né, e a gente coloca um pouquinho de resina na cavidade, a gente usa aqueles fotopolimerizadores, só que o projetor, ele projeta a imagem do objeto que a gente vai fazer, né? Então essas têm, né, a mesma coisa. O LCD, né, o LCD também ele é relativamente injustiçado, né, porque hoje a maior parte dos LCDs eles são impressoras de baixo custo. Não é que o LCD seja ruim, né, obviamente ele tem limitações, mas existem impressoras de altíssima qualidade que usam LCD que são inviáveis para o Brasil. Tipo, por exemplo, é aquela Structo, né, que serve muito bem para trabalhar com alinhadores, né. Mas, por exemplo, né, uma das coisas que às vezes a pessoa não sabe, que o LCD, né, ele é um consumível, então ele vai durar um número X de horas, querer continuar com ele que não vai funcionar. Então é importante que saiba as limitações, né, da impressora e saber qual que é a tua missão, né. Eu tenho uma coisa que eu sou apaixonado, é avião. Eu nunca tive um, nunca vou ter um, né? Mas eu adoro ler sobre avião, adoro. É um negócio impressionante. Ninguém explica, mas eu adoro. Né? Para mim, se eu ficar 8 horas no avião, né, né, sabe, não é problema. E daí, cara, quando tu vai comprar um avião, muito se fala na missão, cara. Não adianta comprar um jato se tu só, né, com 40 lugares, se tu só vai voar tu e a tua família final de semana para voar 1 hora. Cara. Então tu tem que comprar um avião compatível. Então tem que saber qual que é a tua missão. Né? E eu odeio impressoras de baixo custo, essa que é a verdade, porque eu acho assim, ó, tudo custa a mesma coisa. A diferença é a maneira que tu quer pagar. Tu pode pagar menos antes, mas tu vai pagar mais, né, de trabalho e coisa. Então, como eu gosto que a minha vida seja mais tranquila, né, então eu acho que eu prefiro pagar mais por uma impressora melhor do que... Mas eu vejo que o pessoal está começando, né? E tem uma coisa que eu tenho, né, enfocado muito nas minhas aulas, e hoje eu falo muito mais, né, de impressão 3D e planejamento virtual, né, do que de radiologia especificamente, né? É que, às vezes, as pessoas... Não, mas eu tenho impressora tal e funciona bem. Cara, eu não estou aqui para dizer isso, eu estou aqui para dizer as vantagens e as desvantagens da impressora. O que tu vai fazer com o teu dinheiro é problema teu, eu não quero convencer ninguém. Eu vou te dizer a minha experiência, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Então, faz o que tu achar melhor, eu não quero convencer, eu só vou te dar a minha opinião. E uma coisa assim que acontece muito aqui nos Estados Unidos é em relação à impressão de modelos sem, né, os struts, né, os suportes, né, direto na base. Né? E eu sou completamente contra isso. Cara. Eu acho que para quem está começando, cara, é uma furada. Né? Só que daí o cara já foi fazer um curso, né, um fulano de tal, e ele vai lá e fala, pô, imprime na base direto. Né? E daí eu tenho que explicar pro cara, eu falei, cara, tu faz o que tu quiser. Né? Mas eu acho que é muito mais fácil tu começar da maneira melhor e daí depois tu vai tirando. Eu, né, já caí muito do cavalo imprimindo sem base. Tá? Mas, né, eu sei mais ou menos as limitações. Né? Por outro lado, é muito frustrante, né? E eu tenho num dos slides meu de aula, eu peguei de Facebook mesmo, eu tenho lá 50 caras reclamando de impressora. O problema não é impressora. O problema é que eles querem fazer o que não dá, cara. E cirurgia guiada é a mesma coisa. O cara quer começar em cirurgia guiada. Ah, mas eu já coloquei 10 mil implantes e daí eu tenho um caso perfeito para cirurgia guiada. Quando eles falam perfeito, cara, não é o caso. Não é indicação. O caso perfeito para começar em guiada é um 36 que tem 40 milímetros de osso e tu vai colocar um implante de 8. Né? Porque tu tem que te familiarizar com guia, coisa. E daí a mesma coisa serve para impressão. Né? A Lizzie está dizendo aqui, ó, já imprimimos em filamento, deu super certo, não tem uma opção de custo acessível para terceirizar a impressão. Qual impressora indicaria para imprimir poucos modelos em resina? Daí tu pode pegar essas impressoras mais baratas aí que tem, né, Frozen e similares, aí Sonic, né, para começar.
tá? Então, eu acho que aí com 5, 10 mil reais de investimento aí tu vai fazer. O problema é o seguinte, né? Essas impressoras, imprimir em resina é meio nojento, né, cara? Elas são pegajosas, elas dão trabalho, né? Então, se é para imprimir pouco, cara, tem que pensar bem se vale a pena, né, cara? Então, e de novo, a gente tem bastante modelo, cara, e de filamento a gente imprime tudo, né? Mas de resina, a maioria a gente terceiriza, cara, né? Eu acho assim, ó, que para ser viável para a gente, cara, a gente teria que criar uma fábrica de impressoras de resina. A gente tem uma de FDM, né? E daí atrapalharia muito o nosso negócio dos guias cirúrgicos e planejamentos virtuais, né? Que é um trabalho mais detalhista, né? Então, hoje, sendo bem honesto, a gente não está muito preocupado com isso, né? Talvez no futuro a gente foque e ver. Mas é importante que a gente faça os cálculos, tá, pessoal? Acho que isso aí é que falta pro dentista, né? Às vezes eu venho dar curso, né? E assim, ó, o dentista americano, ele desde a faculdade, eles sabem calcular muito bem. Isso é uma coisa assim, radicalmente. Um dos motivos é que eles terminam a faculdade devendo 300, 400 mil dólares. Né? Então, se eles não são espertos para isso, cara, eles quebram. E aqui a pessoa pode pedir falência e eles falem mesmo. Eles vão à falência. Né? Então, é impressionante, cara. Eles sabem na faculdade se monta uma SA, nenhum de nós tem uma empresa SA no Brasil, né? Se é uma limitada, se é uma partnership, né? Eles sabem tudo, eles sabem de contabilidade, cara. É impressionante, eles calculam tudo. O que chega a ser uma coisa meio chata, cara. Porque às vezes eu tenho que ir e falar assim, cara, tu tá querendo economizar 10 centavos, só que tu tá gastando muito mais, uma coisa absurda, não vale a pena, paga para o cara fazer e vai. Então, por exemplo, né, segmentação, que é um passo, né, necessário para te conseguir imprimir um modelo, né, de uma mandíbula, uma maxila. Né? Isso tem um custo alto para se fazer. Né? E às vezes eu vejo o dentista aqui, os caras... sabe? Ah, não, mas eu vou aprender no software. Eu falei, cara, vai gastar 20 dólares para exportar. Vai, mas não sei mais o que... Vai gastar 1 hora do teu tempo. Ah, mas eu gosto. Bom, mas então tu não pergunta para mim, porque daí não é a questão financeira. Daí tu quer fazer de amor, né, Kátia? Então, né, amor a gente não discute, né? Então a Paula está perguntando aqui, ó, uma leitura para saber mais sobre as diferenças entre impressões e indicações. Então, Paula, vai sair um livro agora da Abro, que vai ter um capítulo só sobre impressão 3D, né, e as diferenças, né? E ele está escrito, né, de uma maneira assim bem básica, né, bem simples, eu acho bem objetiva, né, eu adorei, né, eu acho que, né, ele está bem apropriado, e ele explica exatamente as diferenças, ele fala sobre impressão de metal, né, que são coisas mais avançadas, ele diz quais são as vantagens e as desvantagens, né, de LCD, SLA, DLP, né, então eu acho assim, ó, que o SLA, o DLP, ele tem que ser destinado para um segundo momento, né, pode comprar, né, uma impressora mais barata para começar a aprender, mas eu acho, cara, que quem quer levar a sério a coisa tem que investir a mais, né? E daí a gente está falando aí no mínimo aí 30, 40 mil reais, eu acho, né, por uma impressora de melhor qualidade. Né? Então a gente tem impressoras que hoje custam mais 100 mil reais, né? Mas eu acho que tem que logo, né, tem que querer levar a coisa a sério. Né? Eu tenho um vídeo de um cara que fez um equipamento de tomografia baseado no aparelho periapical da Cavo e um sensor periapical também da Cavo, que era da Instrumentário, né, o Focus. Né? Cara, dá para fazer uma tomografia assim? Dá, né? Mas do ponto de vista prático, funciona? Não dá, né, cara? A gente vai lá e paga um caminhão de dinheiro para comprar um... Então, a impressão também vai ser a mesma coisa, né? Então, não adianta, cara. Se a gente quer ser levado a sério, quer fazer um negócio sério, né? Não adianta, tem que gastar, né? Então, o difícil é achar aquele sweet spot, né? Aquele ponto que a gente não está nem perdendo dinheiro, né? E a gente está conseguindo sustentar, né, esse modelo, porque
uma coisa é certa, ele vai exigir muito investimento, né? Em scanners, que os scanners intraorais, eles vão quebrando, aí o Rodrigo, né? Não sei se foi a Júlia que entrou na conta do marido, né? Mas o futuro, ele é um boleto na nossa frente, com certeza. Tá? Esse é que vai vir para a gente, né? Mas eu gostaria de ver scanners mais duráveis, embora esse não seja o objetivo deles, tá? Mas os scanners duráveis, eles vão vir cada vez mais acurados, o preço vai diminuir um pouco, né? Eles não tem como diminuir tanto, né, como a gente gostaria, né? As impressoras 3D não me parece mais diminuir de valor, tá? Eu acho que ela vai ficar por esse preço aí, talvez até aumentar um pouquinho, mas a qualidade vai aumentar também, né? Então, tem que pensar bem aí essa parte. Pessoal, tiver pergunta, pode ir fazendo. É que nós estamos na fase final, aí mais alguns minutos para a gente estar podendo conversar com o Vinícius aí. Vinícius, em relação aí quando vai num congresso, o que mais a gente vê é o pessoal querendo vender as coisas, né? O que você já comentou, né? O radiologista, ele fica, né, perdido, querendo comprar uma coisa nova, poder oferecer o melhor, sem ter, às vezes, um suporte para isso, né? E aí vem os tipos de impressora, que a gente já comentou aí. Existe uma diferença mais específica? Eu quero uma impressora para imprimir o modelo, para imprimir a guia, entre os tipos dela, uma é melhor para isso, uma melhor para aquilo, uma maior especificidade, uma DLP, uma SLA. Tem, né? Então, isso aí depende muito da resolução que tu precisa, do acabamento de superfície, né? E da capacidade de produção, né? Porque se tu pega uma impressora... Existem impressoras, né, que têm grande capacidade de produção. Então, seriam as mais indicadas por uma clínica de radiologia. Né? Então, por exemplo, né, no nosso caso, a gente chegou à conclusão que as impressoras FDM de grande produção, elas não seriam comercialmente viáveis para a gente. Então, a gente preferiu comprar um monte de impressora mais barata de FDM, e daí elas vão estragando, todo dia estraga uma, e a gente vai consertando e vai arrumando, e daí a coisa funciona. Né? Mas... é importante que a gente saiba a quantidade. Então, por exemplo, se vocês forem na Align do Brasil, né, cara, eles têm impressoras SLA de gigantes. Né? SLA, por característica, é muito mais lenta do que uma impressora de DLP. Né? Só que por que uma empresa gigante que produz milhares de alinhadores por dia optou por uma tecnologia mais lenta? Porque tem um melhor acabamento de superfície, né? Então a gente tem, né, algumas vantagens também na SLA, que às vezes o vendedor vai lá e diz, não, a minha é melhor por causa disso. Cara, e não é. Na verdade, eu gosto muito de olhar qual é o que o Google está fazendo. Né? E daí eu olho, poxa, eu posso pagar o que o Google compra? Ah, não pode. Então deixa eu tentar arrumar uma coisa assim. E quando surgiu a Formlabs, eu falei, poxa, mas essa aqui é o Google, cara, porque os caras, né, na verdade não se falava muito em DLP naquela época, e eu falei, não, mas é isso aqui que eu quero. E, né, deu alguns problemas, né, mas é uma baita, né, e aqui, ó, quem tá aí, ó, né, ó, tanto o Juliano quanto o Maurício, sabe, que tá sempre estragando. Então é aquilo ali, cara. Isso é que nem time ruim, cara, entendeu? A gente tem que estar sempre trocando jogador, né, cara, e nunca soluciona, né, cara. Então, mas o segredo é ficar trocando, e faz parte, cara. Né? Não... Mas, de novo, essa matemática tem que fazer sentido, senão não vai dar certo. Né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Né? Eu sei que é difícil falar em 1 hora, né, cara? É uma desgraça, né, cara? Porque podia falar... Né? Tem uma pergunta aqui sobre scanner, não sei qual o scanner mais indicado para radiologia. Isso. Isso aí. Se eu falar o A, vai ter o cara do B que vai reclamar, entendeu? Então, eu tenho 16... A gente tem um curso de especialização em odontologia digital. Eu dou uma aula de 16 horas sobre scanner intraoral. Né? E é só de desconstrução. Para mostrar, dizer assim, não, eu não quero dizer qual que é o melhor. E no último minuto da aula eu digo quais os scanners que eu tenho.
Porque se eu falo no primeiro, cara, eu vou arrumar... não dá. E as pessoas... Então, assim, estudem, vão num congresso, peguem um modelinho, scanner, façam um scanner num congresso, que vocês vão testar vários, tá? Vários, tá? E daí vocês vejam com os usuários né, que já usam há mais tempo, né? Só que tem que cuidar, né? E eu não dá tempo de explicar para vocês, com a teoria da piscina de água gelada, tá? Quem já teve aula comigo sabe o que é essa teoria, né? E ela é uma das teorias mais importantes para negócio que a gente pode ter na vida. Então, apesar de depender da quantidade, qual o tempo médio de vida de uma impressora de resina? Depende, né? Se tu cuidar com carinho e amor, né? Ela vai durar mais, né? Eu posso te dizer, Francisco, assim, ela vai durar tanto quanto o teu casamento, né? Então, se tu cuidar, né, e tratar com carinho e de acordo com as capacidades, né, dela, ela vai durar mais tempo, tá? Senão, ela não vai durar um ano, tá? Essas impressoras LCD, elas têm, e depende do fabricante, aí, mas em torno de 300 a 500 horas é o que dura o LCD. A diferença é que o LCD, entre o 0 e a 300 horas, ela vai perdendo intensidade, né? Então, não é a mesma coisa de imprimir. Por isso, esse é um dos motivos que eu também não gosto dessas impressoras mais baratas, né? Porque a gente tem que estar sempre ajustando ali, então tem que estar aumentando toda hora, né? E isso é uma coisa que me deixa profundamente irritado, né, Cat? Porque eu gosto de chegar e trabalhar, né? Eu não gosto de ficar consertando, né? Se eu gostasse de ficar consertando, ia ser encanador, sabe? Um eletricista, né? Trabalhar com obra, né? Mas eu não gosto, eu gosto de ir lá e trabalhar, né? Eu não gosto quando as coisas me irritam, né? Então eu prefiro... Tá? Mas então não existe uma resposta, viu, Francisco, para a tua coisa, né? Mas facilmente vai durar menos de um ano se tu não cuidar, 6 meses, né? E pode durar alguns anos... 3, 4 anos, aí se tu cuidar bem cuidado, né? A gente já tem impressoras em funcionamento por 4, 5 anos aí, né? Não de FDM, tá? Mas essas DLP SLA. Bom, então é por aí, né, pessoal? Estão comentando aqui, deixa eu ver, do Serec. O César, abraço, César. O Israel estava muito certo, estava fazendo aula com o Bruno e com o Maico o dia inteiro, né? Então a Denise aí, nossa fellow, né? Agradecendo aí. Então, assim, ó, Kat, é uma coisa assim que eu aprendi com a idade, né, Kat? Eu não quero mais saber. Hoje eu tenho falado o que eu acho, né, Kat? E, né? É isso aí que é. E eu não quero convencer mais ninguém, né? Eu acho que isso é uma coisa libertadora, né? Grande Alexei. O Teófilo, meu colega de quartel também. Porque assim, Kat, né? Cada um faz o que quer, né? E as decisões são de vocês, cara. Né? O que a gente pode dizer é quais são as vantagens e desvantagens. Então, aqui, ó. As resinas de guia cirúrgica, algum cuidado a considerar? Todas, né? Então... resinas, né, elas mudam muito de valor, né? Elas têm resinas bem mais baratas, feitas lá no fundo de quintal, lá do Rio Grande do Sul, a resinas super caras, né? Então, a nossa experiência com resinas mais baratas para guia cirúrgico especificamente é péssima, né? Então, eu prefiro investir mais, né? Porque essas resinas esses guias vão ser esterilizados, né? Então, isso pode causar distorções. Então eu não gosto muito, né? Existe, até o Thiago tinha perguntado ali, mas não deu tempo, existem resinas de 385, 405, que é um comprimento de onda, né? Então existem diferenças, né? Então tem que usar a resina apropriada para impressora também, tá? Que elas são diferentes, né? Então não dá para ser MacGyver, tá, pessoal? E querer pegar e sair, né, fazendo, né, gambiarra, né? Não funciona desse jeito, tá? Se a gente quer entregar um trabalho com uma resolução de 50 micras, qualquer mínimo erro, se eu bater na mesa, aquela impressora vai mexer, aquela camada está comprometida, né? Então a gente tem que
né, focar em entregar um produto de maior qualidade, né? E para isso a gente tem que investir em equipamentos mais altos, né? E principalmente em conhecimento. Tá? Grande Pri, a Priscila é a pessoa do meio oeste americano que mais sabe de planejamento virtual. Olha lá. Mas ela está devendo uma visita aqui na minha casa, ainda que está prometido, mas ela não vem. Tem mais uma pergunta aqui que eu... Existe um... O Francisco, consegue ver? Existe uma grande grama, mas precisamos analisar muito bem o custo-benefício. É verdade. Né? Só que é aquilo, né? Uma vez me fizeram uma pergunta, né, dizendo assim, como é que eu consigo colocar um modelo de FDM que vai custar R$50 numa documentação que custa 60, né? Não, mas a pergunta não é essa. Como é que tu consegue cobrar R$60 por uma documentação, né? Mas isso é uma coisa boa do Covid, né, cara? O Covid foi uma desgraça na vida de todo mundo, na minha, perdi amigos, sabe? Para mim foi uma tragédia. Cara, se tu não aprendeu, cara, que tu tem que ter um modelo de negócio sustentável, tu merece quebrar, cara. Né? Tem gente que quebrou durante o Covid, mas não se deu conta ainda. Eles continuam incomodando, mas não se deram conta. É melhor fechar e ir para casa, cara. Porque esse tempo perdido, ele não volta mais, né? Então, quem sabe a gente pega e toca a ficha, né? E vai ver o quanto vale o nosso tempo, né, cara? E quem quiser cobrar 60, deixa, cara. Quanto mais eles fizerem, mais rápido eles vão quebrar. Então, eu fico feliz quando mais paciente eles têm. Mas tem 100 pacientes na sala de espera, é ótimo. Então, mais rápido. Bom, Vinícius, acho que foi excelente, acho que a conversa aí, esse bate-papo ajudou a todos a conhecer um pouquinho mais sobre a impressão 3D, sobre a resina, sobre o que você está trabalhando aí, né, nessa parte da sua experiência. Né, e em nome da Abro, a gente já está com o tempo no limite, aí o Instagram vai cortar a gente. Em nome da Abro, eu quero agradecer o seu tempo, a sua disposição de estar conosco aqui, né? O Maurício está comentando aí, né? Que dá para sair o livro aí, né? E o livro é de sua autoria, né? O capítulo de impressão 3D, né? Então, estamos ansiosos aí para esse lançamento, né? E agradecer a todos que participaram com perguntas ou assistindo aí a live, né? E fique à vontade para se despedir, fazer suas colocações finais aí, Vinícius. Queria agradecer, né, pessoal, um grande prazer aí. Eu estava realmente ansioso aí com esse negócio dessa 1 hora, né? E nós temos que mudar essa regra do Instagram aí, que nós não estamos contentes com ela, entendeu? Tipo, vamos falar lá com o Zuckerberg que não tá bom, assim. E é a gente que vai fazer ele trocar. Grande beijo, pessoal. Valeu, Vinícius. Tchau. Muito obrigado. Grande abraço. Valeu. Tchau. Valeu, pessoal. Abraço a todos aí. E, como diz o Maurício, em breve vai estar disponível para todos no YouTube da Abro. Valeu, pessoal.